Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 25, que diz: Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Bom, queridos, aqui Jesus explica que ao longo do seu ministério, lembrando aqui que ele está nos últimos dias de vida, prestes a passar por todo o processo de crucificação. Então Jesus explica aos discípulos que ao longo de todo o ministério dele, ele falou às multidões por meio de figuras, ou seja, por meio de parábolas, de metáforas, enfim, utilizando exemplos, ilustrações para falar de coisas espirituais. E uma pergunta que muitos se fazem é, por que Jesus falava por parábolas? Ora, essa é uma pergunta que os próprios discípulos fizeram e Jesus respondeu. Está lá em Mateus capítulo 13, quando os discípulos chegam a Jesus e perguntam: por que eles falam por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então veja só, Jesus deixa bem claro que a alguns é dado conhecer e a outros não é dado. E ele vai explicar por quê. Primeiro ele diz: por isso falo por palavras, porque eles vendo não vão ver e ouvindo não vão ouvir nem entender. Por quê? Aí Jesus explica: porque o coração deste povo está endurecido e de má vontade ouvem com os ouvidos e fecham os olhos. Ou seja, Jesus ele falava de forma figurada, de forma metafórica, usando parábolas, porque ele sabia que no meio da multidão tinha um monte de gente de coração duro que estavam ali para perseguir, para procurar erro, para tentar incriminá-lo, e outros que estavam ali não querendo nada com Deus, querendo, como se vê em muitas igrejas hoje, querendo usufruir de algo de Deus, ganhar algo de Deus, estão ali por interesse. Não estão buscando vida espiritual, não estão buscando melhorar. O que eles querem é dinheiro. O que eles querem é continuar satisfazendo os próprios desejos, agora utilizando de um outro meio, no caso Deus. Não, o coração continuava duro, os ouvidos de má vontade e os olhos fechados. Então, Jesus vai falar por parábolas por isso, nesse sentido, para que quem quiser entender da forma torta, que quer entender, continue entendendo da forma torta. Quem quiser interpretar aquelas parábolas no sentido todo distorcido, pensando em coisas materiais, em coisas mundanas, em coisas toscas, nada a ver com espiritualidade, nem crescimento, nem amadurecimento em Deus, essas pessoas vão continuar fazendo isso. E Jesus deixa o caminho livre, porque essas pessoas têm a liberdade para viverem a vida que elas estão querendo. Agora, quem quer Deus, quem quer crescer realmente em amor, em bondade, em misericórdia, vai pegar esse mesmo ensino que os outros distorcem e vão enxergar naquelas parábolas, naquelas ilustrações, coisas profundas e significados de vida. Então o que Jesus está dizendo, eu não falava num sentido literal, mas num sentido metafórico, para que aqueles que querem a vida espiritual consigam interpretar de forma espiritual o sentido eterno, o sentido profundo, e os que não querem vão interpretar do jeito profano, do jeito vulgar, que eles interpretam mesmo. Então, esse é o princípio da parábola, dar liberdade a quem quer e dar liberdade a quem não quer. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. A fim de quê? A fim de compreendermos as coisas que Deus nos dá gratuitamente. E ele fala: nós ensinamos essas coisas não com sabedoria humana, mas com uma sabedoria vinda de Deus, comparando, olha o detalhe, coisas espirituais com coisas espirituais. Então quem é de Deus, essa pessoa pega as escrituras e começa a comparar coisas espirituais com coisas espirituais.
Agora, quem não quer saber nada de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as Escrituras e comparar coisas materiais com coisas materiais. Vai procurar ali, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para ter minha casa própria? Como é que eu faço para fazer uma amarração de amor? Mas não do candomblé, mas aqui usando o nome de Jesus. E fica interpretando coisas materiais com coisas materiais. Agora, os que são espirituais, o apóstolo Paulo diz, compara coisas espirituais com coisas espirituais. A pessoa vai no Evangelho buscar Deus, que hoje é uma raridade. Hoje as pessoas vão para o Evangelho, em última instância, pensando em Deus. Elas vão buscar coisas para elas. Mas quem é espiritual, compara coisas espirituais com coisas espirituais. E ele continua. O homem natural não quer saber das coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não consegue entendê-las. Por quê? Ele diz, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando você for a um lugar e a pessoa pega uma parábola de Jesus, o ensino de Jesus, o ensino do Novo Testamento, e começa a discernir, não de forma espiritual, mas de forma material, de forma financeira, etc., você já está dito o que a pessoa é. É uma pessoa natural que não entende das coisas de Deus. A pessoa não entende, porque ela não quer discernir de forma espiritual, quer discernir de forma grosseira. É por isso que quando Jesus falava, vocês precisam nascer de novo. Qual que é a interpretação de Nicodemos? Então eu tenho que entrar dentro da barriga da minha mãe e ela ficar grávida de mim de novo e eu passar pelo parto. Quando Jesus diz em João 4, a mulher samaritana, que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí as pessoas hoje das igrejas vão pensar, olha que prosperidade, ele tem uma fonte que vai dar dinheiro para sempre. Não, Jesus diz, não, a água que eu dou, a mulher entendeu dessa forma, bom, eu quero essa água então, porque eu não preciso vir mais ao poço pegar água, se Deus vai me dar essa água. Jesus falou, não, a água que eu estou dizendo é uma água que vai fluir dentro da pessoa e vai jorrar para a vida eterna. E diversas outras passagens, Jesus diz, as pessoas têm que comer da minha carne e beber o meu sangue. As pessoas interpretavam achando que tinham que ser canibais e comer Jesus. Então é sempre as pessoas interpretando de uma forma material, de uma forma carnal. E Jesus falando de coisas eternas, de coisas profundas, de coisas que realmente preenchem a alma. Como aquele texto que a gente já comentou aqui, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que é que as pessoas, de forma, não discernem de forma espiritual, mas discernem de forma material. O que entendem? Então Jesus veio nos dar riquezas, vida em abundância, é muitas casas, é muitos carros, etc. Bom, para qual discípulo Jesus deu muitas casas e muitos carros? Ele tinha, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Agora você vai dizer que Jesus não tinha vida em abundância? Então aí você já vê que vida em abundância não tem a ver com riquezas. Tem pessoas que têm riquezas, são milionários e bilionários e não conseguem dormir à noite. Estão vazios por dentro. Não têm prazer algum em viver e pensam em se matar. Agora, há aqueles que têm muito pouco, têm uma vida simples, muito simples, às vezes até com certas carências, mas têm vida em abundância. Por quê? Porque encontraram a verdadeira vida. Caminham em amor, caminham em bondade, caminham com Deus. Ou como num trecho que um dia eu vi uma pessoa interpretando, Cristo, a esperança da glória, entendeu? Olha, então Cristo é a esperança do nosso sucesso, da nossa promoção, no trabalho você vai ser chefe, porque Cristo é a esperança da sua glória. Ou seja, fazendo de Cristo a esperança da glória humana. Olha o quão baixo, quão pequeno, quão mundano é uma interpretação desse tipo. Não dá nem para dizer que é de uma pobreza espiritual, porque aí não há espiritualidade alguma. Cristo é a esperança da glória, é a esperança da nossa eternidade com Deus, da nossa vida com Deus, de estarmos com Ele para sempre. Mas, como Jesus diz, como os apóstolos dizem, são pessoas que não discernem espiritualmente porque não têm fome e não têm sede de Deus. Buscam sentidos simplórios. Então, cada um de nós temos que decidir. Que Jesus falou por meio de figuras, por meio de parábolas. Você vai interpretar isso de forma egoísta, de forma materialista, de forma mundana, de forma pobre,
de forma terrena, ou vai interpretar para que isso promova o seu crescimento em Deus. Você se tornar uma pessoa mais amável, mais amorosa, mais bondosa, mais fiel, com mais domínio próprio, mais pacífica, mais cheia de alegria. Uma pessoa que as pessoas admirem porque explicitam os frutos do Espírito, que eu acabei de citar, são os frutos do Espírito. É isso o propósito do Evangelho, produzir a imagem de Cristo em nós. Agora, as pessoas acham que o propósito do Evangelho é dar coisas para nós, que o Evangelho cansa de dizer que são transitórias, perecíveis e que nem é para nós acumularmos, nem correr atrás disso, nem fazer da nossa vida isso. Pelo contrário, é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas vão chegando. O importante é buscar crescer em Deus, viver o Evangelho e nos tornarmos pessoas mais parecidas com Cristo. Para alguns, isso não tem valor algum. O que tem valor é riquezas. Bom, agora há aqueles que Jesus diz que onde está o seu coração, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você chama de tesouro? O que você chama de riqueza? Bom, aí você vai interpretar conforme esse conceito que a pessoa tem. Interprete espiritualmente, porque aí você vai discernir, comparar coisas espirituais com coisas espirituais, porque no Evangelho as coisas se discernem espiritualmente. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.